Olá pessoal, tudo bem? Seguinte, hoje eu vou gravar esse vídeo, eu vou falar desse osciloscópio, desse modelo Ratec DSO2D15, em relação àquele modelo ali que eu já tinha não, né? Ainda tenho, é o Finis 1014D. Eu já gravei alguns vídeos, coloquei aí no YouTube falando a respeito daquele instrumento ali, que no tipo de análise de fonte chaveada que eu estava querendo fazer com ele, ele não estava satisfatório na análise do sinal. Ele não estava mostrando o sinal da forma correta nos parâmetros da configuração do instrumento para o estado em que a fonte chaveada se encontra. Aí eu coloquei o vídeo no YouTube falando desse detalhe daquele instrumento ali do Finis, que ele não estava fazendo a medida do sinal PWM da forma correta. Aí muita gente comentou lá no vídeo, me dando, dizendo que poderia ser, falou que o dele é bom. Só que eu já tenho esse instrumento e eu já tinha feito essas configurações também que eles pediram para fazer e ele continua do mesmo jeito. Falaram que poderia ser a ponteira, vezes 10, vezes 100. Eu já tinha trocado toda a configuração da base horizontal também. Só que nesse detalhe, a base de tempo horizontal ela estava em 200 e 500 milissegundos. Era nessa faixa aí que tem que colocar essa configuração da base horizontal para poder analisar o sinal numa fonte chaveada quando está acionando proteção. É esse detalhe que eu queria ver. Eu não tenho interesse de ver, nesse caso, o detalhe da onda. Para ver tempo de subida, descida, ciclo, frequência, duty cycle, não tem. Esse não é o foco nesse tipo de medida. O objetivo é analisar a rajada de sinal PWM, a duração do pulso em rajada e o tempo em off, novamente, para começar o ciclo reiniciar de novo. Esse é o detalhe que eu queria ver. E aquele instrumento ali, o Finis, ele não consegue fazer essa medida. Aí eu comprei esse aqui, o Ratec DSO2D15, de 150 MHz, de 1 gigasample por segundo. E nos primeiros testes com ele também, a mesma forma que eu tive de resultado com o Finis, eu também estou tendo com ele aí na primeira tentativa. Ele mostra o sinal da mesma forma que o Finis estava mostrando, sinal com falhas. Só que eu já fiz outros testes aqui com ele e descobri outros detalhes aí com esse instrumento aqui. Essa aí tá aí a fonte chaveada que eu estou fazendo a análise do dreno, sinal de dreno, PWM. A ponteira original, a atenuação em vezes 10, o instrumento está configurado de forma compatível. A escala vertical está em 100 volts por divisão. Eu tenho um pulso aí de tensão de até 425 volts. Aí a base horizontal ela está em 200 milissegundos. O trigger está no modo automático. Ajustei o nível de trigger para 200 volts para estabilizar a forma de onda na tela. Tem também aqui as configurações do canal. Ele tá, a ponteira aí tá aí vezes 10, acoplamento DC direto. Essa é a configuração básica que vai ser preciso aqui no canal. Acoplamento DC, ponteira vezes 10. Isso aqui é o necessário no canal. O trigger está automático, ajustado em 200 volts o gatilho para disparo. A base de tempo horizontal em 200 milissegundos. Aí a fonte chaveada tá aí, essa fonte chaveada ela tá apresentando um problema aí. E o instrumento ele já deveria então mostrar a forma de onda para mim
da forma correta. Devia mostrar as rajadas de pulso PWM aí no display. Ele não está conseguindo me mostrar também esse sinal para mim da mesma forma que o Finice. Onde tem esse serrilhado de pulsos aqui, deveria aparecer o sinal. Um pacote de sinal PWM. E não está aparecendo. Só que aqui é o seguinte, esse instrumento aqui de início, dessa forma ele não está conseguindo mostrar também um sinal da forma correta. Mas ele consegue pegar o sinal da fonte chaveada quando ela está dessa forma, ela está pulsando em rajada PWM. Ele tem essa configuração padrão aqui da profundidade de memória, tá em 4K pontos. 4 pontos. Nessa profundidade de memória padrão ele não consegue pegar os dados de tensão do circuito e processar e mostrar na tela. Ele pega poucas informações. Então tem que aumentar aqui a profundidade de memória dele, para ele pegar mais dados, ter uma aquisição de dados maior para processar essa forma de onda aí do sinal que é capturado aqui. Então, dessa forma que ele vem na configuração padrão da profundidade de memória, ele não vai conseguir mostrar aqui. Pelo menos esse meu não está conseguindo me mostrar o sinal da forma que eu quero ver aqui. Talvez outras pessoas vão ver o vídeo desse jeito e vão dizer que eu não estou sabendo configurar o instrumento também, mas não é verdade. Aquele ali também é a mesma coisa. Tá, o sinal ele não se mostra de forma adequada. Só que o Finice ele não me permite aumentar a profundidade de memória para aumentar o tempo de aquisição, a quantidade de aquisição de dados. Aí esse aqui, o 2D15 da Rantek, ele consegue mostrar esse sinal, essas rajadas PWM. Essa fonte aí ela tá dando rajada PWM, eu já contei os pulsos PWM, dá mais de 32 pulsos na frequência de 101 kHz. Então, para mim conseguir ver essas rajadas de pulso PWM, eu tenho que fazer outra configuração nele aqui. Resumindo a configuração que já está nele, a ponteira está em vezes 10, a atenuação aqui do instrumento no ajuste no programa dele está compatível vezes 10, o acoplamento está direto DC, o trigger está no modo automático ajustado o nível a 200 volts, a base de tempo horizontal. É nesse ponto aqui que eu vou mexer. Eu preciso, para essa fonte aqui, eu preciso colocar ela pelo menos em 100 milissegundos. Aqui em 200 milissegundos fica melhor. É porque aqui para analisar o PWM eu tinha que levar lá para 10 microsegundos, mas eu não quero analisar detalhe da forma de onda. Eu quero ver a rajada de pulso. Então é essa configuração aqui da base de tempo para essa fonte. É em torno de 1 milissegundo para cima, que tem que ser ajustada a base de tempo horizontal para poder ver as rajadas de pulso PWM em fonte chaveada. Quando está acionando proteção, está no modo burst, é nessa faixa. Aí ele já está configurado aqui da forma correta que é necessária para mim fazer isso, para mim conseguir ver as rajadas PWM que a fonte está disparando. Só que nessa configuração aqui, padrão da profundidade de memória, que vem 4K pontos, ele não está conseguindo fazer. Então tem que ir aqui no menu, tem que ir no menu Aquário, esse menu aí Aquário, entrar aí vai lá embaixo, lá na profundidade de memória, onde tem ali, ó, Memory Depth, tá 4K. Então tem que ir entre 400, ele já mostra, só que o sistema aparece com falhas ainda, um pouquinho de falha. Aparece com um pouquinho de falha. Então, o ideal aqui é pelo menos 4 MB. 4 megapontos de profundidade de memória. Aí eu consigo então ver as rajadas de pulso PWM que a fonte, que o oscilador da fonte chaveada está disparando. Aí tá aí.
O Finis eu não consigo ver esse tipo de sinal. Com esse modelo aqui da Hantek 2D15, na configuração padrão da profundidade de memória também eu não estou conseguindo. Eu só consigo em 400K, já é possível, mas eu coloquei em 4 MB que fica mais limpo o sinal, fica mais nítido. Aí tá aí, com isso aí, esse expulso, eu consigo ver aí que essa rajada PWM tem a duração de aproximadamente uns 180 milissegundos e o tempo off, que o oscilador desliga, as rajadas PWM tem uma duração de aproximadamente uns 350 milissegundos. Aí inicia-se a próxima rajada novamente. Esse ciclo se repete até que o problema da fonte seja resolvido. Se eu colocar carga na fonte, essa rajada de pulso aí vai aumentar. É esse aqui o tipo de sinal que eu estou querendo ver, que eu estava tentando com aquele ali, o Finis, que ele não consegue fazer. E esse aqui ele consegue já. Já consigo fazer esse tipo de análise. Só que eu tenho que aumentar a profundidade de memória dele, para aumentar a aquisição de dados. É isso aí. Fazendo esse vídeo aqui para dar essa explicação aqui. E teve algumas pessoas lá também que dizendo que eu não sabia usar o instrumento. Aí, mas não é isso, eu tenho mais de 8 anos que trabalho e estudo eletrônica. Tenho um bom conhecimento já. Eu não sei usar todos os recursos do osciloscópio, mas sei usar bastante coisa dele. Então esse aqui, esse modelo, tá excelente. É esse aqui o tipo de sinal que eu estava querendo ver. Que com aquele lá eu não consegui. E que a dica que o pessoal deu lá, falando o que era, foram bem-vindas. Só que eu já tinha feito e respondi até bem que dizendo. Não, na verdade é o instrumento mesmo que ele tem falhas. Ele não é bom. Ele não consegue fazer esse tipo de captura de sinal. Então, esse instrumento aqui, o da Hantek, esse aqui é o que eu recomendo. Pra galera aí que tá começando, não tem muito dinheiro para comprar um mais avançado, compra este aqui, esse modelo aqui. Compra esse modelo. DSO 2D15 Hantek. Finis não compra não. Ele não é bom. Ou então, quiser esperar um pouco mais e comprar o Hantek DSO 5202P, que é um top também. Depois eu vou ver se eu consigo comprar ele também mais na frente. Mas aí, tá aí o detalhe, o vídeo tá feito, tá explicado sobre o instrumento, que ele é muito bom esse aqui. Esse aqui dá para trabalhar nas fontes chaveadas de forma excelente. Ah, esquecendo um detalhe, por exemplo, aqui da forma de onde tá aqui, eu vou dar pausa, vou pausar, tá no modo run, vou dar stop, ele vai parar, pronto, parou o sinal na tela. Aí eu vou apertar o modo run agora, na mesma tecla, run stop, para ele começar a varredura novamente. Aí nota que o sinal sumiu. O sinal desapareceu da tela, só está aparecendo ali uma linha contínua que é a tensão DC, em torno de 300 volts. Agora o sinal PWM, ele aparece algumas rajadas, mas ele não está conseguindo trigar. Ele está tentando trigar, mas não está conseguindo. Então, para resolver esse problema aqui, quando dá pausa e apertar o run novamente para ele começar a fazer a varredura e o sinal desaparece, é só ajustar a base de tempo horizontal. Aumentar ou diminuir que ele vai voltar ao sinal novamente. Eu vou diminuir para 100. Aí o sinal já apareceu novamente. 100 milissegundos. É isso aí. Tá excelente. Eu consigo ver aqui e analisar como é que a fonte chaveada tá, apenas analisando o sinal de dreno ou de gate. É isso que eu queria fazer com o Finis, que ele não estava conseguindo fazer. Me mostrar o sinal PWM, as rajadas PWM. Esse aqui, ele é bom. Isso aqui eu consigo ver. É isso aí. Valeu.